Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Lisaren Soares, terapeuta quântica, co-criadora do programa Expansão Financeira. E se você ainda não está no Expansão Financeira, venha participar conosco. É um grupo de WhatsApp gratuito, 100% gratuito, onde você tem acesso a conteúdos para limpar as crenças limitantes e a criar mais dinheiro na sua vida, a expandir financeiramente. Essa é uma das aulas do TLC. E nesta aula nós vamos falar sobre hábito, né? O que é hábito, Liz? Hábito é aquilo que você faz no automático. Todos os dias você faz coisas no automático. Eu faço, né? Todos os dias nós fazemos coisas no automático. E veja só, às vezes a gente fala assim, é porque eu não sou focado, né? Eu sou muito indisciplinado, eu não tenho foco. Pessoal, para manter um hábito é necessário que você tenha muito foco e disciplina. Então, todos nós somos focados e disciplinados, né? A diferença da pessoa bem-sucedida para a que não é bem-sucedida é que o foco dela está em algumas coisas da bem-sucedida e da que não é bem-sucedida está em outras coisas, né? Então, por exemplo, se eu não estou bem-sucedida na minha vida, se eu não tenho a vida que eu gostaria, significa que o meu foco e a minha disciplina estão para as coisas negativas, para os hábitos negativos. Eu não vou usar a palavra hábito bom e ruim, não, porque, né, eu acho que existem hábitos positivos e negativos, né? Bom e ruim é um conceito bem diferente, né? Então, vamos lá. Existem hábitos positivos e hábitos negativos, ok? Em ambos, eu sou muito disciplinada e mantenho o foco. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha o hábito de me julgar para baixo, né? De me condenar. Eu tenho o hábito de achar que para mim nada dá certo, de que as coisas são erradas sempre para mim, para todo mundo dá certo e para mim não dá certo, né? Que todo mundo ajuda todo mundo, mas ninguém me ajuda. Então, eu mantenho o foco nisso, né? As coisas vão acontecendo e eu já vou visualizando isso, eu já vou prevendo isso, eu já vou achando que isso vai acontecer comigo. Não, comigo ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Eu tenho o hábito de achar que ninguém me apoia. Não, para mim nada dá certo, é um hábito. Então eu mantenho o foco nisso, eu sou super disciplinada nisso, né? Quando as coisas começam a dar certo, eu já começo a desconfiar. Tem até um ditado popular que diz assim: quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Quem conhece aí esse ditado? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Olha quanta crença negativa tem num simples, é, é, numa simples frase, num simples ditado popular. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Em outro áudio eu falei sobre a questão do outro ditado popular, que é de graça até injeção na testa. E assim a gente vai escutando vários ditados populares, várias frases que vêm carregadas de energia. Todas essas frases, elas são carregadíssimas de energia. E quando você pronuncia uma frase dessas, você está descarregando toda aquela energia negativa em cima de você. É como se você pegasse um balde cheio de lama e despejasse, você mesmo despeja toda essa lama na sua cabeça. Porque quando você fala, né, quando você menciona um ditado popular carregado de energia negativa, você está tomando um banho de lama. E aí eu poderia citar aqui dezenas deles, mas não é o objetivo desse áudio, né? O objetivo desse áudio é perguntar para você quais são os seus hábitos. E aí, é claro, você tem que ir para o caderno, porque se você não anotar no caderno, você não trará consciência para a sua vida, você não acessará a consciência se você não anotar, porque você vai esquecer, porque você não vai focar naquilo ali. Então é importante que você anote no seu caderno. Quais são os meus hábitos diários? O que eu faço todos os dias? O que eu faço no automático todos os dias?
E aí é claro que você vai começar a digitar, escrever no seu caderno, você vai começar a escrever, eu escovo o dente no automático, eu dirijo no automático, eu como no automático. Não, não, não é isso. Eu quero que você vá um pouco mais profundo no seu ser. O que que você pensa diariamente? O que que você conversa com as pessoas diariamente? Sobre o que que você fala todos os dias com as pessoas? Quais são? Olha, olha, para tudo agora. Presta muita atenção nessa pergunta que ela é muito importante. Quais são as histórias que você repete há 10 anos, há 20 anos, há 5 anos? Quais são as histórias que você repete diariamente para outras pessoas? Você repete a história de que o seu casamento não dá certo, de que a tua família não te ajuda, de que o teu marido é um peso na tua vida, de que a tua esposa é uma pedra no teu sapato, de que você só está com o seu marido ou com a sua esposa por causa dos filhos. Qual é a história que você repete constantemente para você ou para os outros? É sobre esse tipo de automação que eu estou falando, de você estar no automático nesse sentido. Quais são os pensamentos referente ao dinheiro que você pensa todos os dias, constantemente? Quais são os dias do mês que você fica mais tenso porque tem conta para pagar e não tem dinheiro? Olha como você está no automático. Todo mês você fica tenso naqueles dias. Esse mês você já sabe que mês que vem você vai ficar tenso, vai ficar nervoso, porque tem conta para pagar e você vai ter que renegociar os pagamentos, as despesas. Um hábito rege a nossa vida. Se você tem o hábito de acordar tarde, esse hábito regerá a sua vida. Se você tem o hábito de acordar cedo, esse hábito regerá a sua vida. Se você tem o hábito de se alimentar corretamente ou de não se alimentar corretamente, isso irá influenciar positivamente ou negativamente na sua vida. Se você tem o hábito de guardar dinheiro para sua reserva financeira, isso regerá a sua vida. Se você tem o hábito de gastar até o último centavo, se você gasta muito mais do que você recebe, do que você ganha, do que você lucra, do que entra de dinheiro para a sua vida, isso vai influenciar na sua vida. Entenda que existem hábitos positivos e hábitos negativos. E que o que nós temos que fazer é equilibrar a balança ou tentar manter a balança dos hábitos positivos mais pesada do que a dos hábitos negativos. A sua balança dos hábitos positivos precisa ser mais pesada do que a balança dos hábitos negativos. Liz, como é que eu faço isso? Acessando consciência. Liz, como é que eu acesso consciência? Me observando. Você precisa se observar. E essa aula, ela tem esse objetivo de fazer você se observar um pouco mais. Anote aí no seu caderno. Quais são os seus hábitos diários? Quais são os seus hábitos positivos? Entenda que nessa aula você não tem outros colegas de sala junto com você. É só você e eu. É só nós dois. É só nós duas. Então você pode ser o mais sincero possível com você. Então coloque aí no seu caderno. Quais são os seus hábitos positivos? Legal. Anote todos. E depois você vai anotar os seus hábitos negativos.
que eu faço todo dia? Todo dia eu assisto jornal falando sobre miséria, sobre crise, sobre morte, sobre abuso sexual, sobre violência doméstica. O que eu vejo nesses jornais todos os dias? Todos os dias eu assisto novela. O que passa na novela? Traição, mágoa, ressentimento, raiva, brigas familiares. O que eu assisto nessas novelas todos os dias? O que eu ponho no meu prato para comer todos os dias? O que eu estou comendo todos os dias? O que eu falo para as pessoas todos os dias? O que eu falo com a minha mãe, com meu pai? O que eu falo com as minhas irmãs? O que eu falo com meu marido, com os meus filhos? O que eu falo para os meus filhos todos os dias? Porque nós repetimos padrões. Se eu não me observar todos os dias, eu entro no automático full time, direto. Eu fico no automático o tempo todo. Ah, Liz, você está dizendo que você hoje não vive mais no automático? Vivo, é claro que eu vivo no automático em vários momentos, mas não 24 horas mais. Eu vivo muito mais tempo fora do automático do que no automático, porque eu me observo, porque eu percebo as coisas. Porque quando alguém está fazendo algo que eu não estou gostando, eu começo a me observar. O que eu estou fazendo para aquela pessoa agir daquela forma? Qual é a energia que eu emano para essa pessoa? Porque não basta eu apenas falar ou fazer as coisas, né? Tudo começa no mental. Você lembra que eu tenho dito aqui que tudo é feito duas vezes? Primeiro na mente, aqui no cérebro. Primeiro eu faço aqui no meu cérebro, no meu mental, no meu campo energético. E depois eu faço no campo físico. E tudo isso é um hábito. Qual é a vida que eu tenho hoje? A vida que eu tenho hoje, presta muita atenção, pessoal. A vida que você tem hoje, ela está sendo criada todos os dias pelos seus hábitos. Quais são os seus hábitos? Não adianta você fazer todos os dias as mesmas coisas querendo obter um resultado diferente. Você só obterá um resultado diferente quando você começar a fazer as coisas diferente do que você tem feito já ao longo dos últimos 12 meses, ao longo dos últimos 3 anos ou ao longo dos últimos 10 anos. Algumas pessoas estão vivendo exatamente a mesma vida há 30 anos. Elas mudam de casa, mudam de cidade, mudam de marido ou de esposa, mas continuam fazendo exatamente as mesmas coisas. Qual é o seu padrão mental? Quais são os seus hábitos? Depois que você mapear e colocar no caderno todos os seus hábitos, os bons e os que não são bons, ou melhor falando, os positivos e os negativos, aí você poderá me dar essa resposta. Liz, o meu padrão mental é esse. Eu hoje tenho um padrão mental 30% positivo e 70% negativo. Ou eu tenho um padrão mental 10% positivo e 90% negativo. Ou eu tenho um padrão mental 20% negativo e 80% positivo. Você só saberá quais são os seus hábitos quando você for para o papel, quando você anotar no caderno. E aí, é claro que você não vai anotar e largar lá no caderno, né? Você vai anotar e você vai começar a se observar diariamente.
O que está acontecendo na minha vida hoje? Tá bom do jeito que tá? Tá bom ou não? Do jeito que tá legal? Não, não tá legal. Então, pera lá. Por que não tá legal? O que eu estou fazendo? Eu estou me vitimizando? Aí você tem que descobrir lá nos seus hábitos. Vai lá olhar. Deixa eu olhar aqui se eu sou uma pessoa que fica se vitimizando. O que é se vitimizar? É você se achar o coitadinho, é achar que tudo dá errado para você, é achar que o mundo inteiro conspira contra você, é achar que eu sou a sofrida da família, que todo mundo me abandona, que ninguém me gosta. Isso é se vitimizar. Será se eu me vitimizo? Quem que eu estou querendo punir com essa minha vitimização? Na maioria das vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes, quando você se coloca como vítima, você está querendo punir alguém. Se colocar como vítima da história, na maioria das vezes, é pegar um chicote e ficar chicoteando alguém. Será se eu tenho o hábito de me vitimizar, de me fazer de coitadinha ou não? Isso é uma pergunta, tá bem? Então você se pergunta. Será se eu sou preguiçosa, preguiçoso, sim ou não? Se eu sou preguiçoso ou preguiçosa, em quais áreas? Na área de estudar, na área de ler, na área de fazer exercício físico? Aonde que eu sou preguiçosa aqui? Eu sou determinada ou não? Eu sou uma pessoa determinada, corajosa? Quais são os meus hábitos? Anote aí no seu caderno quais são os seus hábitos. Eu tenho o hábito de querer criar dinheiro todos os dias ou não? Eu tenho o hábito de tentar encaixar as minhas despesas dentro do que eu ganho, porque isso também é um hábito. Eu tenho o hábito de querer encontrar formas de criar mais dinheiro ou eu fico esperando o dinheiro cair do céu? Quais são os hábitos que eu tenho? Quais são os meus hábitos? Isso é muito importante. Porque se você quer criar mais dinheiro para a sua vida, se você quer ter prosperidade na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida amorosa, na sua saúde, se você quer ter prosperidade, você tem que saber quais são os seus hábitos. Se você não souber quais são os seus hábitos, você não vai conseguir se melhorar. Entende? E hábito é uma coisa bem legal, porque você pode modelar os hábitos de pessoas que você admira. Então, vamos supor, eu admiro fulano de tal. Fulano de tal é bem-sucedido, então eu admiro. Então, você precisa descobrir quais são os hábitos dessa pessoa. Qual que é o hábito? A pessoa lê lá 2 livros por mês. Legal, então eu já descobri um hábito. A pessoa. Agora deixa eu ver o que mais que ela faz. Ela faz corrida, ela faz exercício físico. Tá bom. Ela cuida da alimentação, ela se alimenta de forma saudável. Legal. Ela tem boas amizades, ela seleciona bem os amigos. Tá bom. Selecionar os amigos. Isso é um bom hábito. Entendi. Quem mais que a pessoa faz? Então você pode modelar alguém e recriar os seus hábitos. Recriar os seus hábitos. Ou seja, trocar os seus hábitos antigos por hábitos novos. Porque todos os hábitos que nós temos, a maioria deles a gente criou de forma inconsciente. De forma inconsciente, no automático, pela rotina, né? O meio ali onde você foi criado, onde você foi jogado, onde você se jogou, fez com que você adquirisse alguns hábitos, uns negativos e outros positivos. O que que eu faço? Um balanço geral e aí eu seleciono, tá bom, esses positivos aqui eu vou manter
E esses negativos aqui, eu vou substituí-los por novos hábitos. Lembrando que tem tempo, né, pessoal? Não é assim, você não vai escrever aí no seu caderno hoje e amanhã você já está top de linha nos seus novos hábitos. Não é assim. Hábito leva um tempo, no mínimo 21 dias para você adquirir um novo hábito. Então não adianta você começar a ler um livro hoje e aí ler 2, 3 dias e parar e dizer, ai, não aguento mais ler esse livro, tá doendo minhas vistas, me dá sono, tô cansada, não tô gostando desse tema. Elise, é muito chato. Pois é. Um hábito leva 21 dias para ele se formar. Então, se você quer se alimentar de forma saudável, você já tem que pegar o seu caderno, olha o caderno de novo, e criar um cronograma ali de 21 dias, ok? Durante 21 dias eu vou me alimentar assim. Não basta você falar assim, a partir de hoje eu vou fazer uma reeducação alimentar e vou melhorar a minha alimentação. Isso não adianta, isso não serve. O que serve é o seguinte, espera lá, deixa eu anotar aqui. O que eu estou comendo hoje, né? Por exemplo, quando você vai aí anotar todos os seus hábitos, uma das coisas que você precisa anotar é o que você come, né? Então, deixa eu anotar aqui tudo que eu como. Ah, Liz, mas por que você está falando tanto de comer, Liz? Porque é importante o vigor que você tem todos os dias, a disposição que você tem, a energia que você tem, ela é alimentada através do que você come, de comida. Não basta você estudar os áudios, não basta você limpar crenças. Se você come coisa que te deixa cansado, pesado, denso. A alimentação saudável é muito importante para a produção de energia. Então, aí nos seus hábitos, você vai colocar tudo que você come. E aí você vai começar a pesquisar devagarinho, né? Isso aqui que eu como. Eu vou ali no YouTube olhar. O que que eu como aqui? Ah, eu como muito pão. Então coloca ali no YouTube. Comer pão, né? Ou muito carboidrato. Coloca aí no geral, carboidrato. Coloca ali. Carboidratos. Que daí tem tudo. Tem pão, tem bolo, tem torta. Coloca lá, dá uma pesquisada sobre isso. Ah, legal. Então agora eu estou descobrindo que isso aqui é um hábito negativo ou positivo? Não sei. Vai lá, analisa. Dá uma analisada. Ah, eu tomo muita cerveja. Isso é um hábito negativo ou positivo? Ah, Liz, isso eu nem preciso perguntar, isso nem preciso pesquisar porque eu já sei. Então, se você já sabe, coloca lá na classificação do seu caderno, hábito positivo, hábito negativo. Quais desses hábitos eu quero ir ressignificando aos poucos, trocando aos poucos? Pessoal, é aos poucos. Pelo amor do teco-teco, não sai tentando fazer tudo em 3 dias, em uma semana. Não faça isso. Um hábito leva 21 dias, então você tem que ir aos pouquinhos, substituindo de forma consciente, analisando. Uma moça uma vez falou assim para mim: Ah, Elise, eu fumo. Fumar atrapalha a energia do dinheiro? E aí eu disse assim para ela: só de você perguntar eu já identifico algo que atrapalha a energia do dinheiro e não é o cigarro. Eu falei para ela: é a culpa. Porque quando a pessoa pergunta, ai, fumar será se atrapalha? Ela já está sentindo culpa porque fuma. E aí eu passei para ela uma sugestão de ela ir substituindo todos os dias, substituindo não, diminuindo todos os dias meio cigarro. Meio. Falei para ela. Primeiro faz um levantamento de quantos cigarros você fuma por dia. Ponto. Fez o levantamento, anota ali. Passa 2, 3 dias se observando, anotando. Olha só a diferença. Isso já vai trazer consciência. Você já vai sair do automático, né? Porque a maioria das pessoas acende o cigarro no automático. Eu sei disso porque eu tenho fumante na minha família. A maioria fuma no automático, acende ali o cigarro no automático. Então, quando você começa a se observar, pera lá que eu vou me observar quantos cigarros eu fumo por dia. Aí a pessoa começa a anotar, começa a observar. Ah, legal. Então tá bom. Pronto, passei 2, 3 dias me observando. A partir de hoje eu vou diminuir meio cigarro por dia. E aí ela diminui meio cigarro hoje, né? Se ela fuma 3 por dia, hoje ela vai fumar 2,5.
Aí amanhã ela passa 3 dias fumando 2,5, né? Ela fumava 3, ela vai passar 3 dias agora fumando 2,5. No quarto dia, ela diminui para 2. Aí ela passa uns 5 dias fumando 2, que é para o organismo não sentir tanto. E assim sucessivamente. Se você fuma mais, 6, 7, 8, 10 cigarros por dia, você vai diminuindo aos pouquinhos. Lembrando de passar 2 ou 3 dias repetindo aquele padrão. Se eu diminuir meio cigarro, então eu vou diminuir meio cigarro hoje, e aí eu vou passar mais 2, 3 dias com essa mesma quantidade, depois eu diminuo mais um pouco e assim sucessivamente. E o mesmo vale para alimentação. Ah, eu como muito doce, muito açúcar, então eu vou começar a diminuir aos pouquinhos. Aos pouquinhos eu vou diminuindo. Ah, eu tomo pouca água, então eu sei que é bom eu tomar muita água porque isso vai ajudar o meu desenvolvimento, vai ajudar a minha conexão com a energia do dinheiro. Liz, mas eu não estou entendendo o que tem a ver água com a energia do dinheiro? 70% de você é água. E alguns órgãos, quando não tem água, quando você não ingere água, eles começam a puxar líquido de outros órgãos. E aí você começa a ter vários problemas de saúde, porque está faltando líquido no corpo. Então comece a tomar mais água. Ai, Liz, mas é tão difícil para mim tomar água. Comece devagarinho, né? Coloque o celular para despertar. Quando o celular despertar, você lembra que é o momento de você ir lá e tomar meio copinho de água. Você vai lá e toma, depois você põe o celular para despertar de novo, vai lá e toma mais meio copinho, vai lá e toma mais meio, vai lá e toma mais um copo, e assim sucessivamente. Passa uma semana tomando um copo de água a mais por dia. Na segunda semana você aumenta 2 copos a mais do que você já toma normalmente. E assim sucessivamente. Gente, e essa mesma prática de mudança de hábito serve para os pensamentos. Eu vejo dezenas de pessoas perguntando assim para mim: Ai, Liz, tem algum mantra aí poderoso para mim conseguir emprego? E aí eu mando para a pessoa o mantra da energia do dinheiro. Porque esse é o mantra mais poderoso que nós temos, o mantra de 1 minuto e 8 segundos. Ele ensina você a baixar as barreiras, ou seja, você eliminar tudo que te atrapalha. Ele ensina você a se conectar com a energia do dinheiro, ele te lembra de você expandir a sua energia, de você se conectar, ou seja, você faz vários contratos nesse mantra, contratos positivos. Eu me abro para a abundância do universo. É um contrato. Eu estou agora, neste momento, dizendo: universo, eu estou aqui me abrindo para a abundância. Mas eu não posso fazer o mantra e depois falar: ai, mas dinheiro que é bom não aparece. Olha só, eu já estou desfazendo o contrato que eu fiz. Então comece a observar quais são os seus hábitos diários. Você se compromete e descompromete rapidamente? O mesmo vale para os nossos hábitos, para os nossos pensamentos. Então, todos os dias você vai se observando e trocando esse hábito e mudando. Ah, eu tenho o hábito de brigar com meu marido. Legal, a Alice falou que brigar com o marido atrapalha a entrada do dinheiro. Não importa se o dinheiro vai entrar na minha vida ou na vida do marido, atrapalha, então não posso brigar, eu tenho que diminuir as brigas. Ok, então eu vou me observar aqui por uma semana. Quantas vezes a gente briga na semana? Gente, isso eu estou falando do marido, mas pode ser a esposa, pode ser o filho, a filha, pode ser a mãe, a irmã. Com quem que você anda brigando? Com quem que você anda se estressando? Coloca aí no seu caderno, faz um mapeamento. Nossa, essa semana a gente discutiu 3 vezes. Isso é muito sério, gente. Isso atrapalha a energia do dinheiro. Porque depois que você briga com alguém, você fica mal. 1 dia, 2 dias, 3 dias, às vezes uma semana. Com a cara virada, aborrecido, irritado, estressado, cansado. Às vezes não dorme a noite toda, às vezes vai pro sofá, às vezes vai faxinar a casa para não matar alguém, aí você vai faxinar, só que você desconta nas coisas. Olha o quanto de energia negativa você não está produzindo. E aí depois você vai lá e faz o mantra uma única vez,
Um minutinho e quer milagre? Não vai acontecer. As coisas vão mudar para você quando você começar a ter consciência da sua vida. E como é que você tem consciência? É observando. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo na minha vida? Espera lá. Quais são os meus hábitos todos os dias? O que eu estou fazendo todo dia? Nossa, faz um mapeamento lá no seu caderno. Mapeou tudo, aí você observa. Isso aqui tudo é o que eu estou fazendo. Legal. Eu não vou nem qualificar aqui se isso é negativo ou positivo. Eu vou só olhar. Tudo isso é o que eu estou fazendo. Isso aqui está dando para mim a vida que eu tenho hoje. A vida que eu tenho hoje não é a vida que eu quero. Então tá bom. Então eu vou agora começar a melhorar os meus hábitos para eu ter a vida que eu quero, a vida dos meus sonhos, a vida próspera, a vida abundante, a vida com dinheiro para pagar as minhas contas, a vida com dinheiro para eu usufruir de conforto, de qualidade de vida. Então eu vou mudar os meus hábitos. Lise, como é que eu mudo um hábito? Todo hábito requer foco e disciplina. E você já é uma pessoa focado. E você já é uma pessoa disciplinada. Você já é focada e disciplinada. Como é que você sabe que você tem foco e disciplina? Porque você está aí, todos os dias, mantendo foco em fazer as coisas negativas. Mantendo foco, mantendo a disciplina em repetir os mesmos hábitos negativos que estão destruindo a sua vida, que está deixando você com a vida que você não quer. Só que o seu foco e a sua disciplina hoje é para o que é negativo, é para o que não produz qualidade de vida para você. E a minha intenção aqui, o meu objetivo é chamar você para o seguinte: pega esse foco e essa disciplina que você tem e joga para o que é positivo. E começa a anotar os novos hábitos que você precisa ter para mudar de vida. E aí você terá novos hábitos. E quando você tem novos hábitos, consequentemente você tem uma nova vida. Ok? Um beijo lindo para vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Muita luz. Por favor, compartilhe esse áudio com o maior número de pessoas que vocês puderem. Beijo lindo na alma de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Mude seus hábitos. Mude sua vida.